Olá pessoal, aqui Rodrigo Viviani com História. O tema da aula de hoje: Igreja Medieval. Igreja da época da Idade Média. Então nós vamos entender hoje como era a igreja. Quando eu falo igreja, estou me referindo à Igreja Católica Romana na Idade Média, que teve um papel enorme nas coisas que aconteceram na história da humanidade. Então é por isso que tem uma aula específica para a gente falar sobre esse tema aí tão relevante, né, que dentro da história da humanidade. Bom, vamos começar aqui então falando sobre o que nós queremos nos referir com a Igreja da Idade Média. Então nós estamos falando justamente, como eu disse, a Igreja Católica da Idade Média, Católica Romana. Ela se tornou poderosa economicamente, politicamente, com a estrutura feudal. E ela também ditava as normas de comportamento e religião da época. Então é por isso que ela exerceu um papel tão importante na história, porque ela influenciou no mundo ocidental. É bom, importante a gente ressaltar isso. Estamos falando de Europa e depois Europa Ocidental e depois, mais adiante, estamos falando das Américas, certo? Não estamos falando da parte oriental do mundo, que já era influenciado por outras correntes filosóficas e outras ideias que também tinham a ver com religiosidade e assim por diante. No futuro, claro que os conceitos religiosos ocidentais e da Igreja Católica também influenciaram outras partes do mundo. Não podemos negar isso completamente. Mas como é que surgiu então essa igreja tão poderosa e influente lá na Idade Média? Vamos relembrar um pouquinho do seguinte: a Igreja Católica começou a se formar de verdade no século IV, quando Constantino se converte ao cristianismo. Então o que acontece antes disso é que surgiu lá no primeiro século, né, até o calendário tem uma influência disso, surgiu lá o cristianismo, né, da época de Jesus Cristo. Então isso aconteceu em Jerusalém especificamente. Só que Jerusalém, naquela época, era uma cidade que estava sob o domínio romano. E isso fez com que, depois que Jesus morreu, os seus discípulos levassem essas informações para outras regiões do Império Romano, até que chegaram em Roma, a própria capital do Império Romano. No começo, os cristãos eram completamente perseguidos em Roma. Só que essa religião ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Claro que uma forma já desvirtuada dela surgiu ali no meio de Roma, porque ela precisava se adaptar ao que os romanos acreditavam, que os romanos eram pagãos, considerados pagãos, tinham outras crenças religiosas e assim por diante. Então o cristianismo em Roma foi se lapidando, foi se mesclando com a religiosidade romana, foi aceitando e deixando ser, até que o imperador Constantino se converte então ao cristianismo, e um pouco mais adiante a influência cristã é tão grande em Roma que no ano 380 d.C., no Édito de Tessalônica, assinado pelo imperador Teodósio, a Igreja Católica então se torna a religião oficial do Império Romano. Ainda o Império Romano em pé. É importante dizer que isso era uma enorme influência no mundo ocidental, na Europa, até onde o Império Romano conseguia alcançar. Então, realmente, cresceu muito essa religiosidade que depois fez com que se surgisse a Igreja Católica. Então, já em meados da época de Constantino e depois, né, um pouco mais adiante, surgiram então a estrutura da Igreja Católica mesmo. Começou a formar a estrutura papa, bispos, cardeais e assim por diante. Então essa estrutura realmente só foi surgir lá no século IV. Antes era uma religião cristã que não tinha exatamente um nome e que estava invadindo e aumentando e crescendo dentro dos meandros do Império Romano. Bom, essa estrutura que inclui a divisão aí, já pensando na Idade Média, né, que a Idade Média começa no ano de 473, por aí, quando o Império Romano do Ocidente deixa de existir. Então, nessa época, já existia então a Igreja Católica bem forte,
com essa estrutura aí de alto clero e baixo clero. O que significa isso? O alto clero eram então pessoas que dentro dessa estrutura já da Idade Média, onde o Império Romano deixou de existir e foram vindo os povos bárbaros, então esses povos foram criando pequenos reinos e a maioria deles foi se convertendo ao cristianismo também. Então esses pequenos reinos eram cristãos também e eles começaram a se alinhar devagar e aos poucos com a igreja. Depois também é bom lembrar que houve um êxodo rural muito grande, por causa de algumas pestes, como a peste bubônica, e fez com que as pessoas deixassem as cidades e migrassem para os campos. Então, nascendo assim o feudalismo, quando os grandes senhores de terra tomaram conta e camponeses, servos, muitos servos, trabalhavam nesses feudos então. Essas pessoas então só iam para o centro da cidade, para as zonas urbanas, por motivos religiosos. Então a igreja se aproveitou disso e cresceu, se alinhou a políticos e aí se alinhou aos nobres. Então os nobres eram então declarados ou designados bispos, cardeais e até o papa. Então o alto clero era esse grupo de religiosos que estavam na nata, no topo da pirâmide da própria igreja. Só que a própria igreja tinha uma pirâmide dentro dela, tinha um baixo clero. Quem eram então essas pessoas que compunham o baixo clero? Então eram os diáconos, os padres, aquelas pessoas que já não moravam em castelos, em grandes castelos, e sim trabalhavam nas igrejas que estavam na cidade e eles moravam por ali. Então eles tinham um contato mais direto com o povo em si. Esse era o baixo clero. Geralmente não eram de origem nobre, mas eles estudavam, eles tinham um certo privilégio, porque dentro da igreja eles poderiam aprender, estudar, ler, escrever, ler a Bíblia e ler outros livros também que a igreja tinha o poder. Então essa estrutura foi criada então pela igreja, dividindo até mesmo dentro de uma pirâmide interna da igreja poderosa que ela era. Bom, aí também temos, nesse período medieval, então, a construção de muitas igrejas católicas. E as igrejas, elas seguiam mais ou menos dois estilos no período medieval. Ou elas eram do estilo românico, ou elas do estilo gótico. O que são esses dois estilos aí? O estilo românico é o estilo que foi herdado dos próprios romanos, que era comum ter um arco assim, ó. Aqui tem uma imagem aqui, mais fácil de ver, né? Era comum, então, ter o arco nas portas, como você está vendo aqui à esquerda. Esse é o estilo romano, tá vendo? Então, as portas eram arredondadas em cima, né? Essa estrutura também é feita de tijolos e assim por diante. Então, esse estilo aí é o estilo romano. O telhado deles eram bem baixos também, então, pé direito baixo, né? São igrejas menores. Já o que você está vendo à direita é o estilo gótico. Esse nome gótico veio de godos. Então, o estilo gótico já tinha o arco de cima, ele era abobodado. Abóboda, perdão. Ele era o estilo de abóboda. Quer dizer, tinha essa coisa mais pontuda, o estilo ogiva, né? Parecia uma ogiva nuclear. E além disso, eles tinham vitrais, o pé direito era bem alto. Então, o exemplo que você está vendo à direita é de uma igreja no estilo gótico. Então, me parece ser até a Catedral de Notre-Dame, né? Então, essas igrejas foram sendo construídas aos montes no período medieval. Então, cada vilarejo, cada localidade tinha lá a sua igreja e se você passear pela Europa, você vai encontrar então esses resquícios do período medieval, porque as igrejas, a maioria são todas lá ainda, né? E foram construídas justamente por causa da força e do poder que a igreja desempenhava nesse período. Ela era muito rica, então ela realmente tinha uma importância grande na vida do cotidiano das pessoas. É justamente disso que eu vou falar agora. Qual é o papel da igreja dentro desse contexto da Idade Média? Então, como a igreja cresceu demais, ficou poderosa, então o papel dela também ficou grande, ó. A Igreja Católica, ela determinava, aqui está escrito errado, né? A Igreja Católica determinava todo o cotidiano e o comportamento das pessoas, tanto espiritual como costumes
e quanto moral. Então, olha quanto papel aí, né? Imagine a igreja determinar espiritualmente como as pessoas deveriam agir. Por quê? Ela detinha o poder sobre a Bíblia e sobre os livros. Ninguém poderia ler a Bíblia ou os livros, os rolos, tudo que foi encontrado, né, que antigamente existia, que estava sob os domínios do Império Romano antigamente, foi parar na mão justamente da Igreja Católica. Então, hoje, até hoje, a Igreja Católica possui acervos enormes de coisas históricas relacionadas à religião, à Bíblia, porque eles detinham desde o início. Então ali, como eles tinham todo esse poder, eles determinavam então como as pessoas deveriam seguir a sua espiritualidade. E foram criando-se então rituais, formalidades, como deveriam ser realizados os cultos, as missas, também como as pessoas deveriam agir com respeito à espiritualidade. Foi ter colocado um pouco de medo nas pessoas, porque eles criaram a ideia do inferno de fogo, então as pessoas tinham que temer isso, respeitar, obedecer à igreja, e por isso, se não obedecessem, eles poderiam ser condenados ao inferno. Então, a igreja tinha esse poder aí, porque as pessoas também não, a maioria eram analfabetas nesse período, nem sequer sabiam o que estava escrito na Bíblia. Elas acreditavam no que a igreja dizia. A igreja também determinava os costumes. Embora a Bíblia não fosse tão fundo nisso, a igreja foi mais a fundo, criou tradições. Então, foi nesse período que a igreja foi criando tradições de como se vestir, de como se comportar, de como fazer, de como deve ser o comportamento de uma mulher, como deve ser o comportamento do homem. Encheu de regras e de costumes e de tradições nesse período aí também, inclusive no sentido moral. Então, eles determinavam o que era imoral ou amoral, e a igreja então tinha esse poder aí. Além disso, eles tinham também um poder sobre a educação, poder muito grande sobre a educação, porque nessa época muita gente era analfabeta mesmo, e eles tinham escolas. Então as pessoas que eram ligadas à igreja, o alto clero e o baixo clero, tinham acesso à educação, tinham acesso a conhecimento, livros, etc. Mas a população em geral, não. Então eles tinham mosteiros, tinham escolas de vários tipos, até escolas de ciência e assim por diante, mas quem tinha acesso a isso eram o clero, os clérigos da época. Uma outra coisa também que eles tinham acesso, e aí sim distribuíam um pouco para o povo, é relacionado à saúde, né? Então, hospitais, leprosários, que é muito aquela doença, a lepra, né? Onde ficavam pessoas ali com essa doença, não podiam se misturar com outras pessoas. Outras instituições de caridade, de ensino, então eles tinham esse poder sobre isso também. Até hoje, né? Muitas instituições de caridade estão ligadas à Igreja Católica, até mesmo hospitais, como Santa Casa de Misericórdia, coisas assim. Então, isso vem lá da época do feudalismo, da época da Idade Média, quando a igreja tomou conta de muita coisa. Ela parecia ser o Estado mesmo, né? Ela tomou o lugar do Estado, porque nesse período de feudalismo nós aprendemos que não tinha um Estado forte, não existia um rei forte, não existia uma máquina estatal funcionando forte. Era tudo pulverizado entre os senhores feudais. Então a igreja entrou nesse espaço aí e tomou conta e ganhou muito poder. Realmente, a Idade Média foi o ápice do poder da igreja. Bom, vamos falar mais sobre isso, mas aí vamos ficar aí para a próxima parte da aula. A gente se vê. Até mais.